Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá não a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Que se encontra com Cristo. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Que alegria ter você conosco nesse culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Quero convidar você a fazer uma oração para que nós possamos dar início ao nosso culto. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje, por essa noite, ó Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor fale com o teu povo nessa noite, que o Senhor se manifeste, ó Pai, com a tua graça perdoadora, com a tua graça transformadora, ó Deus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, meu Pai, porque somos falhos, ó Deus. Temos constantemente, ó Pai, nos esquecido do Senhor.
Temos confiado, ó Pai, nos nossos recursos, na nossa riqueza, meu Pai, na nossa habilidade, ó Deus, e muitas vezes temos Te abandonado, ó Pai, e confessamos esses pecados, ó Deus, e Te pedimos perdão, ó Pai. Que o Senhor possa receber, meu Pai, nosso louvor, a nossa adoração, e que possamos ser purificados, ó Deus, pela Tua graça imensa e abundante. É o que nós Te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Isaías 55 faz um convite para nós e diz o seguinte: todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que você possa buscar o Senhor nessa noite. Eu tenho certeza que Ele vai ser achado por você. Nós que somos essa nação distante, que estava longe de Deus, mas que foi resgatada pelo Filho de Davi, pelo príncipe que Deus escolheu, Jesus Cristo, para que dele, de Jesus, nós pudéssemos nos tornarmos um novo povo de Deus, que existe para glorificar e para exaltar o nome do Senhor. Vamos então louvar o Senhor com alegria no nosso coração, com satisfação, com contentamento, com muita gratidão no nosso coração. Alegria em todo
coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha. Irmãos, essa semana os jornais, eles noticiaram que a produção industrial no Brasil, ela retomou os índices que ela tinha antes da pandemia. Foi uma notícia entusiasmada, no sinal claro de uma certa recuperação econômica. No entanto, a gente sabe que, embora a notícia seja boa, olhando para o quadro geral, né, que nós estamos vivendo, nós sabemos que estamos longe de superarmos essa recessão econômica na qual o Brasil e todo mundo, na verdade, se encontra hoje. Só no Brasil, por exemplo, a renda média do trabalhador ela teve um decréscimo de cerca de 20%. E o número de desemprego ele atinge 13,1 milhão de pessoas. É um dos maiores índices de desemprego da nossa história, né? 13,8% da população. No mundo inteiro, a ONU fez um levantamento dizendo que pessoas que vivem numa situação de extrema pobreza, que é a situação mais grave que tem, socialmente falando, economicamente falando, chega a 176 milhões de pessoas no mundo. São pessoas que estão correndo um sério risco de começarem a passar fome por conta do desemprego, por conta, enfim, de toda essa situação que a gente está vivendo. Por outro lado, a crise também ela tem impulsionado as pessoas a desenvolverem novas habilidades, tentarem novas coisas. O número de empreendedores no nosso país ele aumentou muito por conta da crise. A crise é o grande catalisador, né, de ideias novas, que fazem se mexer. O número de MEIs abertas no nosso país chega a 10,9 milhões. Né? Então, diante desse cenário, que apresenta avanços e retrocessos econômicos, quais são os desafios que o Evangelho impõe para a gente quando o assunto é economia? Eu quero ler com você então nessa noite o texto de Êxodo capítulo 16, e a gente vai ler do verso 11 até o verso 30. Êxodo 16, de 11 a 30. Diz assim a palavra: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou, o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: Colhei disso, cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque vindo o calor se derretia.
Ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. E o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º é o sábado, e nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso, ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra que foi lida e que tem o poder de nos alimentar, ó Pai, tem o poder de saciar, ó Deus, o nosso desejo pelo Senhor, ó Pai. Por isso eu peço, ó Deus, que o Senhor nos dê, ó Pai, de comer desse pão celestial, que o Senhor possa saciar a nossa alma, meu Pai, nessa noite, e que assim, ó Deus, o nosso coração encontre descanso em Ti, meu Pai. É o que nós te pedimos, confiando na Tua graça e misericórdia. Amém e amém. O nosso tema de hoje é o Evangelho e a economia. E eu vou dividir minha fala em 3 momentos. O primeiro deles é a economia do reino de Deus. No segundo momento, a gente vai olhar para a economia do reino humano. E no terceiro momento, a subversão do reino de Deus. Então, vamos olhar em primeiro lugar a economia do reino de Deus. Você precisa entender que esse texto ele é escrito descrevendo o momento no qual o povo se encontra no deserto depois de ter sido libertado do Egito. Fazem 2 meses e meio que eles estão no deserto. E chega no momento em que não há mais nada para comer. Eles precisavam de um milagre de Deus para poder sobreviver. Eles precisavam de uma intervenção divina para poder continuar existindo. E Deus manda o maná, como a gente vê no versículo 15. O maná é algo completamente diferente. Eles não sabem do que se trata, né? A palavra maná quer dizer essa frase que eles expressam no versículo 15. O que é isso? Né? Essa indagação deles. O que seria isso? A gente sabe que ele era branco, né? Em outras traduções fala que ele parecia sementes de coentro e tinha sabor de pão de mel, né? Devia ser gostoso. Mas existe uma peculiaridade no maná, que é o seguinte: ele precisava ser colhido todas as manhãs. O maná, na verdade, representava a provisão diária de Deus, representava o cuidado matinal, né, diário, na verdade, de Deus. Por isso que ele tinha que ser colhido a cada manhã. Cada família só podia pegar o suficiente para cada um dos seus membros, como diz os versos 17 e 18. De acordo com uma medida padrão, que era o gomer, que era uma medida que era o suficiente para uma pessoa poder comer. Isso significava que a família que era maior, ela pegava mais, e a família que era menor, ela pegava menos, mas no fim das contas, todos tinham igualmente o que precisavam, independentemente da habilidade individual de coletar o maná. Ou seja, esse povo que está começando a jornada espiritual deles, esse povo que está se formando ainda, se tornando o povo de Deus, eles precisavam aprender desde o começo que no reino de Deus a economia ela é fundamentada no princípio do contentamento. Contentamento significa você estar saciado,
você estar satisfeito, você estar descansado naquilo que você possui. Contentamento é aquilo que o apóstolo Paulo declara sobre si mesmo quando ele escreve aos Filipenses, agradecendo uma oferta que ele tinha recebido deles. E ele diz lá no capítulo 4, do verso 11 ao 13, o seguinte, abre aspas, Paulo falando: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente. E a palavra contente aqui não significa que Paulo aprendeu a viver feliz ou alegre. Contente tem o sentido de contentamento. Aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Reparem, meus irmãos, que essa frase que costuma ser usada fora do contexto, muitas vezes no sentido como se fosse um brado de guerra, um grito de guerra, Quase igual aquele grito do He-Man, eu tenho a força, Muitas vezes os crentes, eles gritam e eles declaram, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse assim realmente um grito de guerra, algo que pudesse dar força ali para eles falarem aquilo, ou então como se fosse uma declaração positiva de autoajuda, um pensamento positivo que você fala para você mesmo todas as manhãs, tudo posso naquele que me fortalece. Mas na verdade essa frase ela não significa nenhuma coisa e nem outra. Tudo posso naquele que me fortalece está ligado a esses pares opostos que aparecem antes. Tem a ver com fartura e fome, tem a ver com abundância e escassez. Isso significa que o nosso contentamento ele não está atrelado à situação econômica que a gente vive. Contentamento está ligado, na verdade, àquele que nos fortalece. Ou seja, porque Ele te fortalece, você pode passar por qualquer condição econômica, que a sua alma está descansada, a sua alma está saciada, ela está satisfeita em Deus. Tal como o salmista diz lá no Salmo 131, verso 2. Assim como a criança desmamada, ou seja, a criança que acabou de mamar, ela fica quieta nos braços da mãe, assim estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Mas eu sei e você sabe que as coisas nem sempre elas acontecem dessa forma. Porque, na verdade, na maioria das vezes a gente vive dentro da economia do reino humano. E esse é meu segundo ponto, a economia do reino humano. Quando se fala em economia, o grande problema que impede a gente de experimentar contentamento tem a ver com projeções que a gente faz em relação ao futuro. Basicamente, essas projeções sobre o futuro, elas se dão a partir de duas perspectivas que aparentemente podem até parecerem como que opostas uma à outra, mas que na verdade elas não passam de dois lados de uma mesma moeda. A primeira projeção é aquela que... A primeira projeção em relação ao futuro é aquela que enxerga o futuro com preocupação. A primeira projeção em relação ao futuro é aquela que enxerga o futuro com preocupação. Quando a gente olha desconfiado para o futuro, a nossa tendência é de querer guardar as coisas, de querer acumular. É o que acontece no verso 20 do texto que a gente leu. Eles guardaram o maná para o dia seguinte. E o que aconteceu? O maná deu bicho. Diariamente, eles só podiam colher o suficiente para aquele dia. Tudo que era mais, estragava. A única exceção era a sexta-feira. Porque na sexta eles podiam colher em dobro por causa do Shabá, por causa do descanso que eles tinham no sábado.
era o dia do Senhor, era o dia de se consagrar completamente para Deus. E por isso não estragava. Agora, por que tudo isso acontecia? Por que ao longo de todos os outros dias o maná estragava e só na sexta-feira ele não estragava? Acontece, meus irmãos, que o maná representa o cuidado diário de Deus, a provisão, o sustento que não falha. Assim, quando o povo decide guardar a mais para o outro dia, o que eles estão dizendo soa mais ou menos assim: e se Deus, porventura, se esquecer de nós? E se Deus talvez deixar de ser generoso amanhã? E se o sustento nos faltar e a gente não tiver o que comer amanhã? Por detrás da atitude de acumular, existe uma suspeita de que talvez Deus possa falhar, ou então se esquecer, ou então deixar de nos amar e de cuidar de nós. É por isso que Deus permite que o maná guardado dê bicho. É como se didaticamente Ele ensinasse o seu povo que acumular, guardar, reter, estraga a alma. Esse medo em relação ao futuro, de que nos falte recursos, de que nos falte oportunidades, de que nos falte o sustento, tudo isso adoece a nossa alma. E essa doença se chama ansiedade. Ansiedade tem a ver com o futuro, tem a ver com a gente olhar para o futuro com temor. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 6,25 o seguinte: não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, porque a vida é muito mais do que isso. É por isso que nesse mesmo texto Jesus vai falar o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações, suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. É interessante que esse tipo de projeção em relação ao futuro, que enxerga com desconfiança e preocupação o amanhã, esse era o modo básico de operação da economia mundial até a Revolução Industrial. Eu vou ler um trecho de um famoso historiador que ele fala o seguinte a respeito de como a economia funcionou por muitos anos. Abre aspas. As pessoas raramente queriam conceder muito crédito, porque não confiavam que o futuro seria melhor do que o presente. Geralmente, acreditavam que os tempos passados eram melhores do que sua própria época, e que o futuro seria pior, ou quando muito, igual. Dito em termos econômicos, acreditavam que a quantidade total de riqueza era limitada, se é que não estava em declínio. Portanto, as pessoas consideravam uma má aposta presumir que elas pessoalmente, ou o seu reino, ou o mundo inteiro, estariam produzindo mais riquezas dali a 10 anos. E, no entanto, meus irmãos, foi exatamente isso que o capitalismo conseguiu fazer. Nos últimos 500 anos, a produção de riqueza no mundo deu um salto de 250 bilhões de dólares em 1500 para 60 trilhões de dólares hoje em dia, atualmente. A ideia de progresso que veio com a Revolução Científica, com o Iluminismo, essa ideia de progresso convenceu as pessoas de confiarem cada vez mais no futuro, criando um círculo virtuoso de produção. Ou seja, as pessoas elas tinham confiança no futuro, a confiança no futuro gerava crédito, o crédito gerava crescimento econômico real. Quando as pessoas viam que outras tinham crescido, isso gerava mais confiança no futuro, que gerava mais crédito, que gerava mais crescimento econômico. E assim esse ciclo, então, ele foi rompendo a estagnação que teve por séculos e séculos. Citando mais uma vez esse historiador, ele fala o seguinte:
a doutrina fundamental do capitalismo é que o crescimento econômico é o bem supremo, porque a justiça, a liberdade e até mesmo a felicidade dependem do crescimento econômico. Ou seja, o dogma maior do capitalismo é que o dinheiro precisa ser reinvestido para que o crescimento nunca pare. Isso me lembra uma história, uma parábola. A parábola de um empresário que viaja para uma praia paradisíaca no Nordeste brasileiro. E nessa praia paradisíaca ele observa, né, uma pequena vila de pescadores. Ele observa todo dia um pescador que saía de manhãzinha, né, para pescar, de noite ainda, pegava o tanto de peixe que ele precisava, vendia e voltava para casa, ia comer, ia ficar na rede, ia brincar com os filhos, ficar junto da sua esposa. E esse empresário, ele vendo isso todos os dias, um dia ele chega para esse senhor, cumprimenta ele e pergunta para ele o seguinte: o senhor vive bem aqui, né? E o pescador diz: sim, eu sou muito feliz aqui, né? E aí o empresário questiona ele: mas eu vejo que todo dia o senhor sai para pescar, né? Pega alguns peixes, né? E volta. Por que o senhor não tenta pegar mais, né? Por que o senhor não tenta pescar um pouco mais? E o pescador fala: não tem porquê, né? Depois que eu faço meu dinheiro do dia, eu não preciso mais pescar. E o empresário fala para ele: mas se o senhor pescar a mais e vender a mais, o senhor vai ter mais dinheiro sobrando. E com isso o senhor poderia investir, por exemplo, em comprar um outro barco. E aí o pescador fala: não, mas eu sou sozinho, né? Para que eu ia querer um outro barco? E o empresário fala: não, mas se o senhor comprar um outro barco, o senhor pode contratar mais pescadores para trabalhar com o senhor. E esses pescadores vão pegar mais peixe, assim o senhor vai ter mais lucro. E tendo mais lucro, o senhor pode reinvestir de novo. E de repente, quem sabe o senhor não usa, né, tudo isso para poder construir uma pequena empresa de pesca. E o pescador coça a cabeça e fala: mas para que eu ia querer isso? Bom, se o senhor fizer isso, né, se o senhor tiver dinheiro sobrando, o senhor vai poder fazer muitas coisas. O senhor vai poder reformar a tua casa, melhorar a tua casa, o senhor vai poder viajar. O senhor poderia até, por exemplo, passar férias, né, num lugar bonito e deitar na rede, descansar e conversar com a tua esposa e brincar com seus filhos, porque tem pessoas trabalhando para o senhor, né? Ou seja, aquele pescador já tinha tudo isso. Não tinha por que ele criar uma empresa de pesca. Mas a mentalidade capitalista, ela pensa desse jeito. Que a gente tem que sempre estar reinvestindo e tendo cada vez mais, e gerando cada vez mais renda e mais recurso, para no final das contas a gente fazer as coisas que talvez na simplicidade a gente conseguiria fazer. Ou seja, se na projeção número 1 o futuro é visto com desconfiança, com preocupação, nessa segunda projeção do futuro, ele é visto como uma fonte de esperança. Ele é visto como um alvo para ser alcançado, mas que nunca é alcançado. Igual eu lembro quando eu era criança que eu assistia desenho animado, que eles colocavam um cavalo puxando uma carroça e uma vara de pescar com uma cenoura na ponta, na frente do cavalo. E o cavalo ele tentava apanhar a cenoura e nessa tentativa ele ia empurrando a carroça. E é assim que funciona a economia, quando ela é uma esperança em relação ao futuro. Se na primeira visão o olhar desconfiado para o futuro leva a gente a acumular, nessa segunda visão o olhar cheio de esperança em relação ao futuro nos leva a consumir cada vez mais. Pensa bem comigo. Se a gente não tivesse esperança em relação ao futuro, de que nós vamos ganhar dinheiro, que talvez nós vamos ganhar cada vez mais, ninguém iria se arriscar a fazer um financiamento de casa, financiamento de carro, ninguém iria pedir dinheiro emprestado no banco, ninguém iria
tentar abrir os pequenos negócios que estão sendo abertos. E os bancos também, se eles não acreditassem que as pessoas serão capazes de pagar, eles não vão conceder crédito, né? Então, se na primeira visão do futuro eu preciso acumular, porque eu tenho medo e por isso eu não tenho contentamento, nessa segunda visão, o que move a economia é exatamente o descontentamento. O que move a economia é a necessidade de consumir cada vez mais. Tem um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman que ele falava o seguinte: a sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação. A sociedade de consumo consegue tornar permanente a insatisfação. E como é que a nossa sociedade faz isso? Em primeiro lugar, cada um dos bens que a gente compra, eles acabam sendo depreciados e desvalorizados muito rapidamente. Então, por exemplo, eu não sei se você já percebeu, mas a cada 3 anos mais ou menos você precisa trocar o teu celular. Por quê? Porque chega uma hora que os programas não rodam mais. Os aplicativos, né, que a gente usa no celular, eles vão sendo atualizados e atualizados e atualizados. E chega uma hora que mesmo que o teu aparelho esteja bom, mesmo que ele esteja em boa condição de uso, você não consegue usar ele, por quê? Porque os aplicativos dos quais você depende, eles foram se atualizando e chega um momento que o celular não acompanha essa atualização. Ou seja, ele é depreciado, ele é desvalorizado. A segunda coisa que a economia faz é o seguinte: ao satisfazer uma necessidade, um desejo ou vontade, ela provoca novas necessidades, desejos e vontades. Ou seja, quando você compra aquilo que você quer, você percebe que você precisa de outra coisa. Funciona mais ou menos assim. Eu tenho um amigo meu que, por conta da pandemia, resolveu reformar o escritório da casa dele. Por quê? Porque ele iria trabalhar home office. Ele achou que estava na hora de reformar, ele quis colocar um ar-condicionado no escritório, quis trocar o piso. Só que aí ele começou a mexer no escritório, e aí do escritório ele percebeu que talvez seria interessante, já que ele ia fazer aquilo, colocar ar-condicionado no quarto também, e dali a pouco começou a mexer no piso da casa toda, e aí o piso trocado, a parede estava feia, precisava pintar. Resumindo a história, por conta de uma pequena reforma no escritório, ele acabou reformando a casa inteira. Por quê? Porque quando uma necessidade, uma vontade ou um desejo é saciado, automaticamente o consumismo faz com que a gente tenha outros desejos, outras necessidades e outras vontades. E aí eu queria que você percebesse uma coisa: tanto aquele que acumula quanto aquele que consome, nenhum dos dois consegue ter contentamento. E é por isso que essas duas vertentes são os dois lados da mesma moeda. O acumulador, ele quer guardar cada vez mais para poder ter segurança em relação ao futuro. O esbanjador, ele precisa consumir cada vez mais porque ele acredita que a felicidade, a realização, a satisfação está sempre no futuro, está sempre no próximo projeto, está sempre na próxima experiência, está sempre no próximo troféu, na próxima aquisição. Na verdade, meus irmãos, se olharmos com mais profundidade para o nosso coração, a gente vai perceber que tanto a sovinice, que é o desejo de acumular, quanto a prodigalidade, pródigo, né? Que é o desejo de consumir, essas duas coisas são fruto de um coração vazio, um coração que anseia por ser preenchido, um coração que anseia por ser saciado. E ninguém expressou isso melhor do que o Papa Francisco. Numa análise muito profunda, ele fala o seguinte: quando as pessoas se tornam autorreferenciais e se isolam na própria consciência, ou seja, quando a gente vira o centro do universo, é isso que o Papa está falando, aumentam
a sua voracidade. Quando a gente vira o centro do universo, a nossa voracidade, o nosso desejo de consumir, ele aumenta. Quanto mais vazio está o coração da pessoa, tanto mais necessita de objetos para comprar, possuir e consumir. E aí eu queria que você percebesse uma coisa. Já percebeu que a gente não compra as coisas pelo que elas são de fato, mas a gente compra as coisas pelo que elas significam e representam? Por exemplo, nós somos pessoas que têm medo, nós somos inseguros. E aí, por conta do medo, a gente acaba comprando alarme, sabonete antibactericida, desinfetante, seguro de vida. Por quê? Porque existe um medo dentro da gente. Nós somos fracos, né? O ser humano, ele não pode tudo. E aí, porque a gente não pode tudo, nós compramos o cereal da manhã que te dá a força, né, do tigre, por exemplo. A gente acaba comprando o carro potente que mostra a imagem de um homem muito forte, um homem robusto, dirigindo com coragem aquele carro. Eu lembro de uma propaganda de perfume que ela dava a entender que a pessoa que usava aquele perfume se assemelhava a um deus grego, né? Então, a gente tem a sensação de poder por conta das coisas que a gente compra. A gente se sente só, e aí o que a gente faz? A gente vai lá e aluga, né, o serviço de streaming pela internet para poder assistir filme, para poder assistir seriado. Para quê? Para a gente não ficar sozinho. A gente se sente só e aí a gente resolve ir num show, ir num barzinho, enfim, ver gente, né? Nós estamos tentando comprar, na verdade, tudo aquilo que a gente perdeu quando a gente saiu da presença de Deus. Alegria, aceitação, amor, amizade, poder, vida. Mas, meu irmão, minha irmã, não importa o que você tente acumular, não importa o que você queira consumir, esse vazio, esse buraco na nossa alma, ele não pode ser preenchido por coisas. De que forma então, meus irmãos, que a gente pode viver a partir da economia do reino de Deus, que gera contentamento, e abandonarmos de vez a economia do reino humano, que só traz insatisfação? Para isso acontecer, você precisa conhecer o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que desceu do céu e que é Jesus Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E esse é meu terceiro ponto, a subversão do reino de Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, nós observamos uma grande multidão seguindo Jesus, principalmente depois que ele fez uma multiplicação milagrosa de pães e peixes. Então, no versículo 32, ele se vira para a multidão e ele fala o seguinte: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Irmãos, do que Jesus está falando? Perceba que ele faz uma referência clara ao texto que a gente leu de Êxodo 16, falando de Moisés e do pão que desceu do céu, que é o maná. Mas então Jesus diz que aquele maná do deserto, aquele pão diferente que Deus mandou do céu, aquela provisão diária que era suficiente para poder sustentar o povo de Deus,
tudo aquilo não passava de uma mera sombra, uma placa que sinalizava para o próprio Jesus Cristo. Jesus está dizendo o seguinte: essa fome, esse vazio, esse buraco que vocês têm dentro de vocês, ele não pode ser preenchido da forma que vocês têm feito, ora acumulando, ora consumindo. Ele não pode ser preenchido, não pode ser satisfeito, ele não pode ser saciado com coisas, com experiências. Não importa a quantidade de roupas, de sapatos, de acessórios que você compre. Não importa as viagens, os shows ou os restaurantes que você frequente. Não importa as casas, os carros e os bens que você adquira. Não importa o dinheiro guardado ou o dinheiro gasto que você tem. Nada disso é capaz de satisfazer uma alma cuja fome não está nas coisas, mas em uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus é o pão que Deus mandou para poder saciar a gente. E essa metáfora do pão, essa imagem do pão, ela é muito rica e ela se aplica perfeitamente a Jesus. Por quê? Porque a única forma do pão nos satisfazer, a única forma do pão saciar a nossa fome, é se ele for quebrado, se ele for fragmentado, se ele for moído pelos nossos dentes e depois engolido e partido de novo dentro do nosso estômago. Se o pão ficar inteiro, o seu corpo vai se fragmentar. Suas células elas vão se partir à medida que você for consumido pela fome. Agora, se o pão se quebrar e você comer ele, cada célula do seu corpo vai ser preenchida e você vai ficar mais forte. E foi exatamente isso que Jesus fez. Quando que ele fez isso? É interessante que pães e peixes eram, naquela época, comidas associadas ao funeral. E Jesus estava sinalizando nessa passagem o sacrifício dele na cruz. Ele foi quebrado, ele foi partido, moído e fragmentado, para que você pudesse ser preenchido, para que a sua alma pudesse ser saciada. Ele, que era íntegro, foi esvaziado, para que nós, que somos vazios de natureza, pudéssemos nos tornarmos inteiros. É por isso que aquele que vai até Jesus jamais terá fome. É por isso que Paulo podia declarar: olha, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a viver satisfeito em toda e qualquer situação. Eu sei o que é fartura, eu sei o que é fome, eu posso viver em abundância, eu posso viver em escassez, eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque a minha alma está saciada, a minha fome, ela foi satisfeita em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, de que maneira prática essa consciência ela pode afetar e se manifestar na sua vida? O problema com a economia do reino humano é que essa economia humana ela é sempre uma projeção do futuro. Em alguns momentos a gente olha para o futuro com medo, com desconfiança. E isso leva a gente a querer acumular coisas. E a gente acaba confiando naquilo que a gente guarda. Agora, em outros momentos, a gente olha para o futuro com esperança, com otimismo, e isso leva a gente a consumir coisas e a nos deleitarmos naquilo que a gente consumiu. Agora, a verdade é que tanto a confiança naquilo que foi guardado, quanto o prazer naquilo que é consumido, gera inquietação. Porque quem guarda e confia naquilo que está guardando, muitas vezes acaba perdendo o sono pensando o seguinte: mas
E se eu precisar gastar minha poupança, por exemplo? O que eu vou fazer depois? Como é que vai ser? Ou então, e agora que eu reformei o escritório, eu preciso reformar o resto da casa. Como é que eu vou fazer se eu não fizer isso? E sabe, irmãos, tem um teólogo, um mestre da espiritualidade, que ele fala o seguinte: a inquietação é o que sentimos mesmo depois de havermos planejado, preparado e agido de maneira adequada. Quando continuamos ansiosos a respeito de alguma coisa, entramos no mundo da inquietação. Mas o reino de Deus, meus irmãos, ele opera a partir de uma lógica completamente diferente. Na economia do reino de Deus, a gente não vive a partir das projeções do futuro, mas a partir do hoje. Porque o reino de Deus, ele opera no presente, ele opera no hoje. É por isso que Jesus vai falar lá em Mateus 6, do 25 até o 34, que eu acabei de citar para vocês. Olha, não fiquem inquietos, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com a roupa que vocês vão vestir. Eu garanto para vocês que o Pai que está no céu, Ele sabe que vocês precisam de tudo isso. Eu garanto para vocês que Ele olha para vocês com carinho, com amor, e vocês que são a coisa mais importante que Deus fez, Ele não vai desamparar vocês, porque o Pai é generoso. Sabe, irmãos, a inquietação me mantém centrado nos meus recursos limitados. Agora, a confiança em Deus passa a manter minha atenção nos recursos abundantes de Deus. Deus tem recursos abundantes para distribuir. O reino dele é um reino de abundância. E o ritmo de Deus, o ritmo do reino dele, é um dia de cada vez. Tarde e manhã. Os ritmos da criação, tarde e manhã, tarde e manhã. Isso significa, meus irmãos, que não quer dizer que você pode ser negligente, sabe? Com aquilo que você deveria fazer esperando que caia no teu colo. Ou então não quer dizer que você não pode economizar, que você não pode planejar o teu futuro. Não é isso que eu estou falando. Isso significa que a gente faz a nossa parte. E quanto ao amanhã, nós confiamos que Deus cuidará da melhor forma e descansamos. Se as coisas não caem do céu igual maná, né, hoje em dia, como que Deus proveu sustento para nós? Talvez você se pergunte. Sabe, Jesus é o verdadeiro maná, Ele é o verdadeiro pão do céu. E Jesus habita naqueles que pertencem a Ele através do Espírito Santo. Jesus mora dentro das pessoas. Por isso, a forma de Deus que Deus usa para poder movimentar recursos no reino dele é através de pessoas. Sabe, irmãos, uma vez, num período que as contas da minha casa elas estavam muito apertadas para fechar, por conta de algumas dificuldades, o meu salário ele precisou ser diminuído e eu perdi R$100 do meu salário. Não era uma quantia muito grande, mas eu sabia que na situação que a gente estava vivendo, aquilo talvez geraria alguma preocupação. E naquele mesmo mês, um amigo me chamou para dar uma série de palestras num encontro da igreja dele, e eu dei de coração sem esperar receber nada em troca. Uma semana depois, esse amigo apareceu na porta de casa e ele trouxe para mim uma oferta de R$600. E naquela hora que eu peguei aquela oferta, eu escutei o Espírito Santo dizer para mim o seguinte: tá vendo? Não precisa se preocupar. Sou eu quem cuida de vocês. Irmãos, eu posso dizer para vocês que nos 6 meses seguintes, Deus mandou recursos extras para a gente, que a gente não estava esperando. E eu sou testemunha, ao longo da minha vida, de como Deus sustenta
e prover aqueles que lhe pertencem. Então confie em Deus. Se você tem passado por dificuldades, se você tem sofrido reveses econômicos, se a tua situação está difícil, confie em Deus, porque nós valemos muito mais do que os pássaros. E viva cada dia no reino de Deus. O amanhã vai trazer os seus cuidados, as suas preocupações. Não sofra antecipadamente. Descanse em Deus. Lembra do maná? Eles podiam colher em dobro no sábado. Por quê? Porque eles precisavam aprender a descansar em Deus. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem provê, é Deus quem cuida da gente. E eu queria deixar, meus irmãos, um exercício para você praticar essa semana, um exercício de oração. Eu gostaria que você marcasse esse texto que eu vou passar para vocês, que é Filipenses, capítulo 4. A continuação, daquele texto que eu li. Filipenses 4. E do verso 6 ao verso 7, diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual é o exercício que eu quero te desafiar? É um exercício de oração. Mas eu gostaria que você fizesse da seguinte maneira. Em primeiro lugar, que você separasse de 10 a 15 minutos todas as manhãs do seu dia. Você vai começar o dia separando esse tempo de oração. E o que você vai fazer nesse tempo? Você vai pensar em todas as coisas e você vai fazer uma relação de tudo aquilo que te preocupa e te deixa ansioso. E você vai anotar isso num diário, ou num bloco, ou num caderno. Você vai escrever tudo aquilo que te deixa preocupado. Depois disso, você vai olhar para essas anotações e você vai se perguntar e perguntar para Deus se existe algo que você pode fazer para poder resolver essa situação. E aquilo que você puder fazer, meu irmão e minha irmã, faça a tua parte. Depois que você fizer e não tiver mais nada para fazer, você vai entregar tudo aquilo que está fora do teu alcance para Deus e vai tentar descansar. E eu gostaria então que você escrevesse a tua solicitação para Deus, mas que você seja específico, que você escreva com detalhes aquilo que você precisa. Sabe por quê? Porque quando Deus te responder, quanto mais específico você for, mais você vai saber que Ele respondeu a tua oração e o teu pedido. E aí você vai poder glorificar a Deus. Você vai poder se apresentar depois a Deus com ações de graça. E você vai poder louvar o nome do Senhor. E tem mais um detalhe. Eu gostaria ainda que você gastasse mais um minutinho e que você deixasse Deus mostrar para você se existe alguma pessoa que você pode ajudar. Se existe alguém que você pode ser a mão de Deus para poder socorrer essa pessoa. E que você abra o teu coração com generosidade. Que você disponha os seus recursos para poder abençoar outras pessoas. Porque, meus irmãos, é mais bem-aventurado, é mais feliz, é mais satisfeito, tem mais contentamento aquele que dá do que aquele que recebe. Pode ter certeza disso. Que Deus te abençoe, que Ele te fortaleça e que Ele te sustente. Amém e amém. Eu não sei para você, meu irmão, minha irmã, mas para mim, essa palavra, ela foi muito importante. Deus falou muito com o meu coração. E eu espero que também Deus tenha falado com você. Eu gostaria de ler mais uma vez o Salmo 131. Ele diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração,
nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu não sei, meu irmão, o que você tem vivido, mas o convite de Deus nessa noite é para que nós possamos esperarmos nele, porque dele vem o nosso socorro. A gente vai ouvir um cântico agora, uma parceria de Jorge Camargo com a Santa Teresa d'Ávila. Ela escreveu uma letra, uma poesia que Jorge Camargo musicou e que tem me ajudado imensamente em momentos de dificuldade. Eu gostaria que você ouvisse essa canção e que você usasse ela para acalmar o teu coração, acalmar a tua alma e para colocar diante de Deus nessa noite cada dificuldade, cada temor, cada inquietação que você tem vivido, principalmente de ordem econômica, que você possa descansar em Deus a partir desse cântico. Paciência tudo alcança, nada te espante. Nada te turbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. A paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Amém. Vamos orar então, meus irmãos, encerrando o nosso culto. Essa música maravilhosa na nossa cabeça, né? Que nada te turbe, que nada te preocupe, que nada te angustie.
Porque quem tem a Deus já tem tudo. Deus é o bastante para nós. Vamos orar então. Pai, eu quero interceder, ó Pai, nessa noite pelos meus irmãos e irmãs, ó Deus. Principalmente aqueles, ó Pai, que vêm enfrentando, meu Pai, problemas econômicos, aqueles que estão preocupados com o seu futuro, aqueles que estão ansiosos, ó Deus, aqueles que não sabem, meu Pai, como será o dia de amanhã, aqueles que não sabem, ó Deus, de onde vai vir um recurso, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a vivermos o hoje, ó Pai. Ajuda-nos a vivermos, ó Pai, no presente, ó Pai, confiando, ó Pai, que do amanhã, ó Deus, o Senhor cuidará. Porque o Senhor é o nosso sustentador, ó Pai, o Senhor é o nosso provedor, ó Deus. Que possamos confiar, meu Pai, na Tua bondade, que possamos confiar, ó Deus, no Teu cuidado. Fortalece o nosso coração, meu Pai, que é tão vacilante, ó Deus, que tem tanto medo, ó Pai. E que assim, ó Deus, o Senhor nos ajude, meu Deus, a descansarmos em Ti, meu Pai. Porque o Senhor nos dará, ó Deus, certamente, o pão nosso de cada dia. Nós confiamos nisso, ó Pai. E é por isso que nós oramos, ó Deus, todos os dias. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazer a oração do Senhor comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã. Eu desejo que o Eterno, o Deus que conhece o futuro, que Ele vá à tua frente, que Ele vá adiante de você no futuro que você não conhece ainda, e que você possa segui-lo, sem medo, sem preocupação. Eu desejo que o Eterno possa livrar o teu coração de cada angústia que o inimigo tenta soprar no teu ouvido, cada palavra que tenta fazer você duvidar da provisão, do cuidado de Deus, que você possa se fortalecer assim, que a tua vida possa estar segura em Deus, que a tua vida possa estar alicerçada na rocha que é Jesus Cristo, e que do alto dos céus o Senhor mande o maná, que Ele mande a provisão, que Ele mande o sustento sobre você, sobre a tua casa, a tua família, sobre cada um dos seus amigos. Acima de tudo, meus irmãos, eu desejo que o Eterno, Ele possa caminhar do teu lado. E se você tropeçar, se você cair, que mais uma vez Ele te levante. Que o amor do Pai, que a comunhão do Filho e o consolo do Espírito permaneçam conosco e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã. Tenha uma ótima semana na paz do Senhor. Cuide do teu hoje. Cuide do teu hoje. Do amanhã, Deus cuidará. A gente vai cantar a canção chamada Hoje. Hoje eu vou brincar com meu filho. Hoje eu ligo até pro meu velho. Hoje eu priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercício, hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, mais legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro, hoje almoçar devagar. Hoje nada de internet, hoje chega de me estressar. Hoje porque só tenho hoje. Hoje aqui agora é o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje e do amor
amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje eu vou no sebo da esquina, hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó, mesmo Cantares, Moisés. Hoje eu vou ouvir as pessoas, hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices, hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook, hoje mais água no feijão. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje, hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Bora juntos! Hoje porque só tenho hoje, só tenho hoje, hoje aqui agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Laiê, laiê, eu, laiê, laiê. Paulo Nazaré, Gerson Borges.